Minhas saudações a todos os participantes deste congresso. Desejo a todos uma estada feliz e bastante proveitosa. Compreendo que a questão da eutanásia é uma das bandeiras de parcelas considerável da sociedade mundial. Bandeira entre as inúmeras outras que são também contempladas e deve ser vista pelo Espiritismo sob dois aspectos. Primeiro, que decorre do direito à liberdade que todo indivíduo possui. Todo indivíduo tem o direito de decidir pelas experiências que julga dever passar. E o segundo viés é que todo ato tem, toda decisão, toda ação tem consequências, principalmente do ponto de vista moral. Sobre esses dois aspectos, a doutrina espírita busca trabalhar. Sendo o Espiritismo uma doutrina baseada na autonomia moral e na liberdade dos seres humanos, decorre daí o entendimento de que os indivíduos detêm o direito de escolha das experiências a se submeter. Tudo, porém, nos limites do seu livre-arbítrio. E é isto que, embora choque os que consideram a interrupção da vida por meios não naturais ato criminoso, o fato é que a opção pela eutanásia advém do livre-arbítrio. E é o que justifica o direito à morte assistida, como é entendida a eutanásia, nos países em que ela se tornou uma opção legal. Há que se considerar que, em qualquer hipótese em que a prática da eutanásia ocorra, dela advêm consequências, independentemente de juízos e valores. Para o Espiritismo, a eutanásia se enquadra na categoria do suicídio, sendo uma variação deste. Situação em que as consequências morais do ato estão submetidas a um complexo quadro de determinantes. Eventuais casos, porém, em que o indivíduo seja levado à morte antecipada, independente de sua vontade, este fato não deverá ser enquadrado como eutanásia, senão como crime contra a vida. Ensina a doutrina espírita que a ação de extinguir a vida resulta em consequências inevitáveis à consciência do próprio indivíduo. Consequência cujo grau e peso serão avaliados pelo sujeito do ato em sua própria ocasião. O próprio indivíduo, ensina a filosofia espírita, será o avaliador, será o juiz, o julgador dos seus próprios atos e das consequências que eles geram, positivas ou negativas, para si, como também para a sociedade, evidentemente. No caso da morte assistida,
A ocasião para que a consciência imortal revise o ato chegará e será inevitável, porque, segundo relatos dos próprios espíritos que passaram por experiências desta ordem, demonstram, conduzem ao entendimento de que essas consequências inevitáveis chegam e levam a tomadas de decisão com relação às experiências futuras. Nós dissemos que o Espiritismo trata da questão do suicídio, mas não especificamente da eutanásia, por ser um fato mais recente do nosso tempo. Mas, sobre o suicídio, nós encontramos na doutrina espírita uma série de reflexões que podemos dizer uma série de ensinamentos que servem como orientação para as pessoas em geral, para aqueles que querem esclarecimento, desejam ser esclarecidos, e para aqueles que, estando em vias de passar pelas experiências, ou desejando em algum momento vivenciá-las, poderão se orientar também. Um dos momentos da filosofia espírita, principalmente a que se encontra no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, está relacionada à lei da destruição. Há inúmeras outras ponderações ao longo de toda a doutrina. Mas, no Livro dos Espíritos, na lei de destruição, e em especial na questão 729, está assim questionado: se a regeneração dos seres se faz necessária à destruição, por que cerca estes seres a natureza de meios de preservação e conservação? E a resposta vem de forma objetiva. Diz o Espírito: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, porque toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Podemos considerar que o suicídio se encaixa no âmbito desta colocação da lei de destruição. O questionamento feito por Kardec aos espíritos foi no sentido de tirar a sua dúvida. Se a conservação é uma necessidade, por que a destruição está cercada de meios de preservação e conservação da vida? Daí a resposta colocada de que toda destruição, se feita antes do seu tempo,
por meios não naturais, traz prejuízos ao princípio inteligente, ou seja, ao espírito, ou, se o quisermos, à alma encarnada no corpo físico. Um segundo momento no Livro dos Espíritos, que traz orientações interessantes e pode levar a reflexões importantes, está na questão 957. Kardec pergunta: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, são as consequências do suicídio? Quais são as consequências do suicídio para o espírito que a ele se submete? E a resposta traz o seguinte: muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas. E em todos os casos correspondem sempre às consequências que produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Ou seja, o seu próprio desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. A sorte depende das circunstâncias em que o suicídio se dá. Alguns sofrem a falta imediatamente. Outros sofrem em uma futura existência. E esta futura existência, dizem os espíritos, será pior do que aquela cujo curso foi interrompido. Ou seja, não há, segundo o Espiritismo, uma penalidade para todos os atos de suicídio e que aí também se pode considerar a prática da eutanásia. Cada caso é avaliado pela consciência que levou a praticar, de modo a retirar deste fato as consequências e os meios, e buscar os meios de reparação da própria consciência. Pois é a própria consciência que encontrará na observação do seu progresso espiritual as condições para superar as consequências morais deste ato que lhe trouxeram prejuízo e para encontrar os meios necessários, as oportunidades, as novas existências, a fim de prosseguir no seu progresso, na sua evolução espiritual. Assim podemos dizer que o Espiritismo não condena simplesmente a prática do suicídio ou a prática da eutanásia. Aliás, o Espiritismo não estabelece juízos condenatórios em relação às experiências humanas, mas sobre elas faz reflexões, aponta as consequências e deixa a que os próprios indivíduos escolham e determinem as experiências que devem passar. Considerando que
o tempo não tem limite, sempre haverá oportunidade de superar os obstáculos que são colocados a partir das experiências anteriores para, em novas experiências, buscarem o seu próprio aperfeiçoamento. Muito obrigado a todos.